Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite para você que está aqui mais uma vez se encontrando com mais pessoas a fim de juntos partilharmos da palavra de Deus, estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Espero que você esteja passando um tempo com Deus maior do que você passava antes, quando vivia aquele normal. E agora, nesse novo normal, nós estamos aqui desejosos de que o Senhor esteja alimentando a sua vida, desejosos de que você esteja buscando na palavra de Deus refúgio, força, consolo e palavras que venham a ajudá-lo a passar por esses difíceis momentos que todo o nosso país está enfrentando. As notícias têm sido muito tristes. Ontem, mais de 1.179 mortes. Quase 1.200 pessoas partiram, deixaram este mundo por conta desta peste que tem se propagado em nosso país, nas mais diversas capitais e também pelo interior. Sabemos que alguns lugares do Brasil estão muito ruins, como é o caso do Amazonas, muito grave, e lá a gente sabe que não tem grandes recursos, como é o caso do Ceará, notadamente Fortaleza, e temos também o Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, amados e amadas, nós precisamos realmente, como povo de Deus, estarmos erguendo as nossas vozes perante o Senhor e clamando pelos nossos irmãos. Ao todo, mais de 18.000 mortes já tivemos no Brasil. São 18.000 famílias chorando por seus queridos que partiram, sem muitas vezes poder dar um último adeus. Por isso, amados e amadas, não vamos cessar de orar, de suplicar e de interceder para que o Senhor nos ajude neste momento tão grave de pandemia, que o Senhor seja o nosso refúgio e que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa nação. Mas hoje nós estamos aqui mais uma vez, como todas as quartas-feiras, para juntos partilharmos desta palavra. E o estudo bíblico desta noite, amados irmãos e irmãs, eu estou fazendo agora via internet, porque antes de surgir essa pandemia, era no mês de fevereiro, eu fiz esse estudo presencialmente no templo. E eu estou trazendo novamente agora, porque eu entendo que o assunto que vamos tratar, ele é muito pertinente, porque envolve também peste, pragas, envolve também a força de um faraó, forças demoníacas agindo no mundo, envolve também o poder de Deus capaz de trazer libertação para o seu povo. Então, nesta noite, eu quero falar das propostas insidiosas, malévolas, que Faraó fez a Moisés, né, ao povo de Deus, para que eles não saíssem do território egípcio. E nós vamos ver que essas propostas que ele fez são muito simbólicas no sentido de que hoje nós também vivemos esse mesmo tipo de propostas que o inimigo nos faz enquanto povo de Deus. Preste atenção nesse estudo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar conosco,
e vai nos dar um ensinamento que eu entendo ser muito propício para os nossos dias. Se você tiver a sua Bíblia, deixa aberto aí no livro de Êxodo, né? O belo livro de Êxodo, a partir do capítulo 5, nós veremos aqui alguns versículos esparsamente, não é? Mas que vão nos nortear, né? Nesse estudo bíblico que ora estamos iniciando. Todos nós conhecemos aí um pouco da história de Moisés, sabemos que ele era um príncipe egípcio, ele matou uma pessoa lá, um egípcio, fugiu, ficou no deserto 40 anos e Deus o chamou. Depois de 40 anos, Deus aparece na sarça ardente e o chama e o envia. Ele, a princípio, ele tenta refugar. Ele tenta dizer que, olha, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca e de língua. E Deus olha para Moisés e fala assim, novidade, né? Você está me contando uma novidade. Eu não sabia, Moisés, que você era assim, senão eu não tinha te chamado. Nós não sabemos que nada, não foi assim, né? Nós sabemos que o Senhor disse assim para ele, Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então, Moisés, se arruma, porque você vai voltar lá ao Egito, eu tenho uma missão para você. E Moisés, então, juntamente com seu irmão Arão, ele volta ao Egito, disposto a cumprir essa missão que o Senhor lhe confiara. Então ele vai ao rei supremo do Egito, Faraó, aquele homem que é visto como um deus pelos egípcios, né? Ele vai até o Faraó e ali ele vai dizer o seguinte, lá no Êxodo 5:1, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então foi isso que que Moisés, né, introduzido à sala do Faraó, ele vai e diz, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E o Faraó, em toda a sua prepotência, ele responde da seguinte forma, no versículo 2, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. E ele ficou tão bravo, tão furioso com aquele pedido, né, de Moisés, que ele chama lá os seus administradores e pede para endurecer ainda mais o trabalho dos israelitas. Porque eles fabricavam o quê? Tijolos no Egito. E o Faraó então diz assim, esse povo deve estar muito ocioso, não deve ter nada para fazer para querer ir sacrificar ao Senhor. Então, amados, a partir daquele dia, o Faraó não deu mais palha ao povo para fazer tijolos. E ele disse, agora eles mesmos que vão e ajuntem. E não diminuiu a cota de tijolos. Ele manteve a mesma cota. Então, quando Moisés soube dessa reação do Faraó e viu que o povo ficou mais sofredor ainda nas mãos daquele homem, então Moisés foi ao Senhor e disse, Senhor, por que me enviaste? Porque eu vim para cá para isto. Desde que eu fui ao Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado o povo, que o Senhor nada fez.
Mas Deus lhe respondeu: eu sou o Senhor, e vos livrarei da sua servidão. Antes de eu continuar, amados, aqui nos acontecimentos, é preciso dizer que Egito, na Bíblia, é lugar de dominação, de opressão, de escravidão, de morte. Egito é lugar de dor, de sofrimento. Egito, na Bíblia, é o símbolo do mundo sem Deus. E o propósito de Deus é sempre libertar quem está preso no Egito. E a figura do faraó, amados, que era adorado como Deus, né? Deus, obviamente, com D minúsculo, ele é a representação do maligno que domina esse mundo, que vai tentar manter sempre o povo cativo, que vai tentar cegar os olhos das pessoas para que não vejam a verdade. Nós vemos essas palavras de Paulo lá em Coríntios, né? Ele dizendo que o Deus deste século, Deus com D minúsculo novamente, né? Cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeçam as maravilhas de Deus. Então, da mesma forma que o povo estava cativo lá no Egito, nós podemos ver que o mundo está cativo por este Deus deste século. E as pessoas estão cegas. As pessoas não veem, não enxergam. Você fala-lhes acerca de Deus. Você mostra na palavra. Você mostra a sua vida, as mudanças. As pessoas não enxergam. Estão dominadas por esta força poderosa. Estão vivendo no Egito, produzindo seus tijolos, e incapazes de verem a glória de Deus. Então, voltando, o faraó negou que o povo fosse celebrar uma festa para o Senhor no deserto. E aí, amados, Deus começou a agir. Deus pesou a sua mão. Se nós estamos reclamando de uma peste, uma praga que está sobre a nossa terra, saibam que lá no Egito sobrevieram 10 pragas. E aí, então, diante da negativa do faraó, Deus mandou a primeira praga, que é água transformada em sangue. A segunda, rãs. Rãs para todo lado. Rãs, aquele animal gelado subindo pela perna. Imagine você dormindo e debaixo do seu cobertor você sente algo gelado e não é o pé da sua esposa, mas rãs subindo. Você abre a panela de comida e tem rãs ali. Segunda praga, rãs. Em seguida, uma terceira praga, piolhos, atacando a cabeça das pessoas, das crianças, dos homens, das mulheres. E como se não bastasse, logo em seguida, a praga das moscas, que vem enxames sobre tudo que havia moscas. E o faraó, não suportando mais aquilo, e certamente o povo ali sobre ele então chama Moisés e faz uma proposta. A primeira proposta do faraó, diz lá, Êxodo 8, 25, se você tem a sua Bíblia. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. O que ele estava pretendendo com isto?
Ele estava dizendo assim, Moisés, é o seguinte, você quer sacrificar ao Deus, ao teu Deus? Sacrifique. Mas olha, não precisa, Moisés, sair do Egito. Adore ao seu Deus, aqui mesmo no Egito. A gente tem tantos lugares bons aí para você adorar. Para que sair? Você tem tudo o que você precisa aqui para essa adoração. Moisés, para que você quer ser diferente? Sirva a Deus, Moisés, mas seja um dos nossos. Continue vivendo a sua vida normal. Aqui nesta terra, Moisés. Amados, tudo que Satanás mais deseja é um cristianismo, uma igreja que se confunda com o mundo. Uma igreja que você não consegue diferenciar o que é igreja e o que é mundo. Satanás quer um cristão que tem um pé no mundo e um pé na igreja. Ele não liga que a pessoa vá à igreja, desde que mantenha os seus pés no mundo. Satanás deseja cristãos não comprometidos com o evangelho. Uma igreja que não se diferencia em nada do mundo. Uma igreja onde conversão, a pessoa se converte e continua a mesma. Nada muda. É interessante, às vezes aparece na TV, na mídia, a conversão, o anúncio da conversão de algum famoso. E aí, claro que Deus é que sabe o coração de cada um, mas é interessante porque às vezes eram pessoas que faziam algumas coisas que não eram lá muito agradáveis a Deus, se converteram, mas continuam igualzinho, nada mudou, nada muda. Foi essa proposta que Faraó fez. Mas, amados, é impossível servir a Deus no Egito. Sabe o que Moisés respondeu? Moisés falou assim, não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? E eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Nós temos de ir a caminho 3 dias no deserto. E lá nós vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Então Moisés diz, não convém que seja assim. Então ele vai para uma segunda proposta. Ele vai dizer lá em Êxodo 8:28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vai muito longe. E orai também por mim. Ele pediu oração para ele. Mas falou, não vai muito longe. E por que ele pediu oração? Porque ele estava sofrendo muito com as pragas. Se um ímpio pedir a você para orar por ele, você ora? Sim, deve orar. Moisés não se recusa a orar por Faraó. E ele promete aqui, ao Faraó que os enxames de moscas que estavam lá tirando a paz de todo mundo, eles se retirariam do povo do Egito. E, de fato, quando Moisés se retira da presença do Faraó, ele ora a Deus. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram. Aí você pensa, Faraó deixou o povo ir, né? Engano. Mais uma vez, endureceu o Faraó o seu coração e não deixou o povo de Deus ir.
Mas aqui, o que significa, né, quando ele disse assim, vai, sacrifica a Deus, mas não vai muito longe. Esse estar por perto, ficar por perto, é uma forma sutil de manter o povo de Deus ainda dominado pelos valores do Egito. Seria, assim, uma forma de um evangelho light, um evangelho, assim, bem próximo do mundo, sem compromisso, sem transformação, um evangelho onde a pessoa diz assim, olha, eu sou cristão, mas eu não sou lá muito, não. Ele se identifica como cristão, mas ele não está comprometido, porque a proximidade com o mundo ainda é muito grande. E ele, muitas vezes, vai se manter aferrado aos valores que deveria dizer não. Então, amados, Moisés não aceita essa proposta. E o faraó continuou endurecido. Em seguida vieram mais pragas. A praga da peste dos animais, todos os animais se tornaram empesteados. A praga das úlceras, as úlceras nascendo sobre a pele. Depois chuva de pedras e depois a de gafanhotos. E aí o faraó, já não aguentando mais, ele chama Moisés e pergunta, Moisés, vem cá, conta para mim, quem é que vai sacrificar com você lá ao seu Deus? E aqui então, em Êxodo 10:9, Moisés diz assim, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Haveremos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Ou seja, vai todo mundo. Moisés, ou melhor, o faraó, então, ele barganha uma terceira vez. Aqui ainda em Êxodo 10, verso 11, falou assim, olha, Moisés, é o seguinte, não há de ser assim. Vai somente os homens e sirvam lá ao Senhor, pois isto é o que pediste. Então, o faraó cedeu, mas ele falou assim, vai os homens, mas as crianças ficam. Amados, nós sabemos que Satanás tem se voltado contra os pequeninos. Se ele não pode, por conta da sua decisão a Deus, por conta da sua conversão ao Senhor, se ele não pode te desviar, ele vai tentar ficar com os pequeninos. Nós sabemos que o inimigo, ele tem, de fato, atacado a família, as crianças. Inclusive, este é o mês, né? O mês de maio laranja, que é contra o abuso infantil. E sabemos, amados, que temos nesse país aí milhares e milhares de crianças sofrendo. Nós sabemos, amados, que os nossos pequenos, eles haverão de sofrer toda sorte de pressão neste mundo para que se mantenham distantes de Deus. E quando a família vai mal, a igreja sofre, a sociedade sofre. Então Moisés não aceitou deixar as famílias de Israel para trás.
O faraó tinha permitido que os adultos fossem, mas as crianças não. Então Moisés falou assim: não, sem as crianças nós não vamos, porque as crianças, amados, pertencem a Deus. Nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, precisamos sempre valorizar os pequeninos. Precisamos sempre estar muito atentos às suas necessidades, aos seus conflitos, aos seus problemas. Moisés não deixou as crianças para trás. E nós, como povo de Deus, também não vamos deixá-las. E aí, então, veio a 9ª praga sobre o Egito. Você sabe, quiz bíblico, você sabe qual era a 9ª praga, ou qual foi a 9ª praga? A praga das trevas. Por 3 dias houve trevas por todo o Egito. Dia e noite, 24 horas, vezes 3, 72 horas. Não viam uns aos outros. E diz aqui o texto que ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Trevas, trevas, trevas total sobre todo o reino. E um detalhe, no lar, na casa, nas habitações do povo de Israel, havia luz. Então, depois daquelas trevas de 3 dias, o faraó manda chamar Moisés e propõe. Propõe o quê? Êxodo 10, 24. Ide, servi ao Senhor, mas fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados. As vossas crianças irão também convosco. Ou seja, o faraó pensou e disse assim: olha, quer levar as crianças? Leva. Mas do gado, do rebanho, do dinheiro e da riqueza, eu, faraó, continuo sendo o Senhor. Deixar as riquezas no Egito, irmãos, seria negar a Deus o controle sobre os nossos bens materiais. E sabe o que Moisés respondeu? Êxodo 10, 26 diz assim: os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Eu acho interessante essa expressão, nenhuma unha ficará. Unha é uma coisa pequena, é uma coisa sem valor, é uma coisa desprezível. Mas quando Moisés fala isso, ele está dizendo assim, não vai ficar nada. Tudo o que é nosso pertence ao Senhor. Moisés está dizendo, para nós hoje, quem se converte, também converte o seu bolso. Tudo que temos não é nosso. Tudo que temos pertence a Deus. Não tem uma unha que não pertence a Deus, irmão. Nós, cristãos, devolvemos a Deus o nosso dízimo, 10%, mas reconhecemos que Ele é dono de 100%. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que você tem, amado, amada, pertence ao Senhor. A área financeira é a última tentativa de Satanás na vida dos cristãos para impedi-los de adorarem devidamente ao Senhor. Santidade, irmão, tem a ver também com entrega.
Entrega a Deus da nossa casa, do nosso emprego, da nossa família. Porque se tudo não pertencer a Jesus, nós não estamos aptos a servi-lo. Foi isso que Moisés disse a Faraó. Quem sabe se a gente estivesse lá, né, depois de tantas tentativas, e Faraó não deixa ir, a hora que ele falou assim, olha, tá bom, vocês vão, pode ir todo mundo, vai a família, vai os filhos, vai tudo, mas deixa o gado aqui, vamos embora. Talvez muitos de nós, tá bom, boa proposta, a gente vai. Não. Moisés está nos ensinando. Tudo o que temos pertence ao Senhor, inclusive a nossa vida financeira. E nesse tempo de pandemia, amado e amada, que nós não sabemos quanto vai durar, entreguemos ao Senhor a nossa vida e o controle das nossas finanças. Sim, nós precisamos trabalhar. Sim, nós precisamos produzir. Sim, nós precisamos estar movimentando a economia. E hoje é uma grande luta. É como se fossem excludentes a vida e a economia. Não são. Nós queremos que a vida seja preservada, mas sabemos também que a economia, de alguma forma, ela precisa trabalhar, operar, continuar, de uma forma, é claro, segura e no momento certo. Eu creio até que, amados, a grande discussão é do tempo, né? É do tempo, é agora, daqui a alguns dias, não sabemos, amados. É muito difícil, há várias questões em jogo, mas vamos fazer o seguinte, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Da mesma forma que Deus ouviu o gemido do seu povo no Egito, eu não tenho a menor dúvida de que Deus continua ouvindo o gemido do seu povo. E sabemos que muitas pessoas da nossa comunidade de fé são pessoas que dependem do trabalho para comer o seu pão. Trabalham de manhã para almoçar. Trabalham de tarde para jantar. Mais do que nós, Deus sabe disso também. Confiemos no Senhor. Moisés não fez nenhuma concessão a Faraó. E você, tem feito alguma? Eu espero que não, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor dê a você essa coragem de estar negando para Satanás tudo aquilo que ele quer. Ele quer nos dominar, mas não vai. O Senhor é Deus. O Senhor é mais. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor, é aquele que vai à sua frente. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós clamamos a ti. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando em tempo de pandemia, em tempo de pragas que estão sobre a nossa nação. Nós te clamamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor dê sustento para o teu povo. O Senhor se preocupou com o seu povo no Egito, e nós hoje somos o seu povo nesta terra, ó Pai. Que nenhum de nós pereça, Senhor. Que nenhum de nós venhamos a cair, ó Pai, diante das insidiosas propostas de Satanás. O inimigo quer destruição, mas o Senhor é aquele que vai nos dar e vai nos preservar a vida.
e vai nos dar condições de trabalhar, ó Pai, e de termos o nosso sustento. Por isso, Senhor amado, nós te pedimos, tem misericórdia do teu povo que chora, que geme. Tem misericórdia, ó Pai, dos que precisam de trabalhar para poder jantar e almoçar. Tem misericórdia das nossas crianças, ó Pai. Protege-as de todo mal e que nós tenhamos condições de sustentá-las e dar-lhes o pão de cada dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que hoje, através desse estudo bíblico, cada um que está aqui ouvindo e vendo a tua palavra, o seu modo de agir, creia que o Senhor continua agindo e operando também em nossa nação e em meio ao nosso povo. Eu creio nisto. Eu creio que em breve a vitória do Senhor será dada a todos aqueles que creem no seu nome. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, cuida dos que estão sofrendo, cuida dos que estão com um diagnóstico positivo, cuida, ó Pai, dos que estão hospitalizados. Ó Senhor, que o ar entre nos seus pulmões, que as pneumonias cedam, que as infecções cedam, Senhor, e que, ó Deus amado, o Senhor esteja dando e trazendo cura ao seu povo. Ó Pai amado, nós oramos e confiamos que Jesus é a nossa segurança. Jesus é o nosso refúgio. E é por isso que nós oramos em nome dele. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Contamos com as suas orações e pedimos que o Senhor esteja cuidando da sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.